Obrigado, presidente. Cumprimentar os colegas, as colegas, cumprimentar todos que acompanham a sessão. E vou pedir licença para mudar um pouco de assunto, porque, presidente, eu queria, me antecipando também, pedindo licença a Vossa Excelência, me antecipando em relação ao projeto de lei que Vossa Excelência já anunciou, que hoje, em sessões extraordinárias, estaremos votando, que é o projeto de lei que trata do reajuste dos servidores públicos, projeto que eu aqui, inclusive, cobrei várias vezes que chegasse a partir de um processo de negociação, que, ao final, não foi aquele processo que se anunciou com a instalação da mesa, tivemos problemas e continuamos tendo, e eu quero tratar um pouco dele porque, presidente, acho que tem algumas questões que algumas precisam ser esclarecidas e outras precisam ser corrigidas neste projeto. Eu não vejo aqui agora, no momento, o líder da administração municipal, o líder da prefeita aqui, com quem eu poderia dialogar, mas aproveito para dialogar com os colegas e, inclusive, com Vossa Excelência, que é o presidente da casa, porque eu queria destacar que, pelo menos nesse momento, foi o que deu para a gente perceber. O Isaac está chegando aí. Isaac, quero dialogar com vocês sobre 3 questões pontuais sobre o projeto que nós vamos daqui a pouco nos debruçar, que é o projeto do reajuste dos servidores. O primeiro deles diz respeito ao conteúdo do artigo 7º da lei, que trata da convalidação da estrutura dos cargos, né? Que é que noto ali? Que há uma ausência nos anexos e nós precisamos ter essa informação. Você veja que os anexos que aparecem ali, na lei que nos foi entregue, todos tratam dos cargos efetivos e também dos cargos em comissão, né? Só que a convalidação da estrutura não é apenas para os prevista no artigo 7º, não é apenas para os cargos efetivos e em comissão. Ela também é prevista para as funções gratificadas e para as funções de confiança. Contudo, chamo a atenção dos colegas que no projeto, pelo menos o que eu recebi, que está aí disponível para a gente acompanhar, não veio anexos que convalidem os valores referentes às funções gratificadas e funções de confiança. E essa é a informação que esta casa precisa ter também para compreender o conjunto da obra que nós estamos votando. Está ausente lá, vereador? Você pode verificar que o artigo 7º ele faz referência a todas essas realidades, né? A estrutura dos cargos efetivos, comissionados, funções gratificadas, funções de confiança, mas quando nós vamos para os anexos, pelo menos o meu olhar, só conseguiu enxergar as tabelas referentes aos cargos efetivos e os comissionados. As funções gratificadas e de confiança não aparecem. E nós queremos incidir também sobre a análise a respeito dessas funções. Essa é a primeira coisa. Tem uma coisa ainda no artigo 7º que eu compreendi da leitura, digamos assim, do conjunto do que está contido ali, que o artigo 7º fala em período pretérito, não é? Que é o período passado. Eu quero compreender que a lei está falando do período ao qual deveria ter, desde quando deveria ter havido reajuste e não houve. Contudo, a forma como está escrito não nos deixa muito confortável para saber como é. Porque, por exemplo, o período pretérito para os servidores, de forma geral, é um. Para os educadores, para o magistério, é outro. Entendo que aí estão querendo dar uma linguagem genérica, mas eu como sou tarimbado nesses problemas relativos à aprovação de legislação, desde que ainda tinha cabelos pretos, né? Quero chamar a atenção para, na hora de redigir, a gente ser preciso. Lei é isso, tem que ser muito exata para não gerar margem a interpretações diversas, né, na sequência. Essa é uma outra observação, mas ainda dentro do artigo 7º. A outra observação, a segunda que quero fazer, é a terceira, mas é num outro artigo, é do artigo 10, que trata da vigência. Aí, eu acredito que deva haver um erro material, vereador Isaac, que nós não podemos votar aqui essa lei sem corrigi-la. Por quê? Porque o artigo 10 trata da vigência da lei. Diz que a vigência é a partir da data da publicação. Porém, retroage os seus efeitos a partir de 1º de abril para o conjunto dos servidores, que é a data de reajuste dos servidores, e faz uma exceção. A exceção que está contida no artigo 10
é o disposto no inciso 4º do artigo 3º, dizendo que os efeitos desses devem ser retroativos a 1º de janeiro de 2025. Ocorre que o inciso 4 do artigo 3º, eu vejo que o pastor Diego está com a lei aí na mão, eu acho que ele trata dos auditores. O inciso 4 do artigo 3º, eu acho que trata dos auditores. Acho bom que façam a retroatividade do pagamento, é isso mesmo, né, pastor? Façam a retroatividade do pagamento para os auditores. Aqui não contesto isso, mas quero contestar o espírito da lei. Se a gente vai para a mensagem, e se a gente compreende um pouco a logística do reajuste dos servidores do magistério, a gente sabe que quem tem garantia de revisão salarial a partir de 1º de janeiro é o magistério. Inclusive, na mensagem, a prefeita assina dizendo que essa é a intenção, fazer a retroatividade. O que é que eu quero dizer? Nenhum problema em manter aí também os auditores fiscais para receberem a partir de 1º de janeiro. Mas nós precisamos dizer que a retroatividade desta lei assegura aos ocupantes do cargo do magistério essa retroatividade. Entendeu, vereador Isaac? Não sei se é um erro formal, mas se não for um erro formal, for essa a intenção, garantir aos auditores, concordo, mas aí tem que incluir também o magistério. E, por último, aí vem uma questão de fundo, que eu queria dialogar. Alguns talvez não compreendam a complexidade disso, mas isso poderá trazer um grave problema, e eu chamo a atenção dos colegas professores que acompanham aqui, dos colegas vereadores. Veja, em nenhum momento o projeto de lei faz relação, faz menção a como se dará a correção da GEA, vereador Isaac. Em nenhum momento. Então, se isso não ocorre, nós estaremos sacrificando de maneira muito dura o magistério. Sabe por quê? Porque metade do que a gente recebe vem da GEA. Se você não corrige, nós não teremos 6,26% de reajuste. Isso vai cair pela metade. Então, são questões de fundo muito importantes que nós precisamos, sobre elas, nos debruçar. Quero entender que aí foram erros, equívocos, né? Porque quero entender que aí não haja a vontade deliberada de criar esses problemas, né? Portanto, é necessário que todas essas coisas sejam corrigidas. Como ânimos que vejo presente aqui na casa é o de aprovar tudo isso ainda hoje, são coisas que nós precisamos corrigir. É ruim que nós não tenhamos os dados específicos relativos às funções gratificadas, às funções de confiança. Precisamos corrigir essa questão da retroatividade e precisamos garantir que a GEA também tem instrumento de correção, porque senão essa casa vai criar, aprovando do jeito que está essa lei, um problema gigantesco para os profissionais do magistério, que serão discriminados de uma forma profunda, porque não terão os 6,26% de reajuste. Esse reajuste cairá pela metade. Então, são dados que eu queria chamar a atenção. Vejo que a professora Sônia está pedindo uma parte. Mas antes, Sônia, de eu passar essa parte para você, eu queria só aproveitar o meu tempo ainda para... Esse é um outro assunto, também ligado ao magistério, que eu quero chamar a atenção. Nós aprovamos aqui, semana passada, o projeto de lei complementar que alterou o Estatuto do Magistério. Atenção para isso, concursados do município de Aracaju para o cargo de magistério. Semana passada, a Casa aprovou, em tempo hábil, superágil, o projeto que foi encaminhado pela administração municipal para excluir, revogar do Estatuto do Magistério aquele dispositivo que limitava a participação de pessoas em concurso público com a idade de 50 anos. Nós aprovamos, e desde o dia 6 deste mês, que este projeto aprovado aqui foi para a Prefeitura para a sanção, são as informações oficiais que tenho. E até o momento, hoje, dia 12, este projeto não foi, atenção, o projeto não foi sancionado pela prefeita. Qual é o meu apelo, prefeita Emília Correia? Sancione o projeto, porque a vontade, a agonia e a necessidade da rede municipal e dos professores concursados é de serem convocados.
A administração tem colocado isso como óbice para o início da contratação. Aprovamos a lei. Amanhã faz 8 dias que a lei chegou para ser sancionada. E até o momento não há sanção por parte da prefeita. Apelo para que isso seja colocado como um instrumento de urgência, para que comecemos a fazer as convocações dos concursados, para nomeá-los, para que as escolas possam ter os professores, para que os professores que prestaram seu concurso tenham a tranquilidade do chamamento, da nomeação, não é? Da convocação e da nomeação. Na verdade, de fato, tem havido uma protelação injustificada disso e tentando transferir responsabilidades para terceiros. Porque, por exemplo, houve um anúncio por parte da administração de que o projeto já estava na casa, nós começamos a ser cobrados, porque parecia que éramos nós que não estávamos aprovando, e não foi nada disso. O projeto demorou a chegar, quando chegou fomos diligentes ao aprovar, e agora está lá e não é sancionado para começar a convocação. Então, parece-me que há uma protelação voluntária, enquanto que os professores e professoras concursados ficam aí esperando a convocação e as escolas esperando, né, os profissionais para serem lotados. Então eu quero concluir minha fala, presidente, exatamente reivindicando que nós possamos ter, dentro do procedimento aqui, diante do líder do governo, diante da presidência da casa, nós tínhamos a oportunidade de dialogar sobre essas questões, porque, evidentemente, da forma que está, nós vamos criar muitos problemas, e aí sim, depois a cobrança vem para cá, dizer que foram os vereadores, né, que aprovaram desse jeito, porque eles transferem responsabilidade, né? Precisamos corrigir o que está errado e garantir que os servidores sejam valorizados. Obrigado.